Bom dia, estamos aqui para realizar a nossa entrevista sobre o tema cultura material e imaterial. Hoje entrevistaremos a professora Ana Lúcia Darcier, natural de São José do Rio Pardo e residente em Lençóis Paulista desde 1985. A professora é aposentada da rede pública e particular. Hoje ela é vice-diretora da APAE de Lençóis Paulista. Professora, temos um conceito de cultura material. Ela está relacionada com a finalidade ou sentido que os objetos têm para um povo numa cultura, ou seja, a importância e a influência que exercem na definição da identidade cultural de uma sociedade. O que é material é tudo que é físico, objeto ou um artefato. Professora Ana, aqui em nossa cidade temos um exemplo de cultura material, o nosso Museu Alexandre Quito. Hoje o museu ele é visitado pelas crianças, as escolas fazem algumas excursões até esse museu. Como que era? Conte para nós como que era naquela época. Bom, naquela época a que você se refere, final da década de 80, começo da década de 90, o museu estava assim se estruturando. Então era uma coisa muito interessante porque a cidade não tinha museu antes, né? Então esse museu foi uma coisa pioneira aqui em Lençóis. Eu acho que o Museu Alexandre Quito ele tem uma importância fundamental, até pelo trabalho do senhor Alexandre Quito, que conseguiu resgatar a história de Lençóis Paulista mesmo. Ele foi um grande historiador, ele juntou muita coisa, ele pesquisou muita coisa. Então, tendo à parte isso daí, o que acontecia? As crianças tinham muita curiosidade. Então nós, sempre que convidados, sempre que possível, nós íamos, fazíamos excursões, a gente às vezes alugava um ônibus, botava a meninada toda dentro do ônibus e íamos até o museu, que era lá onde é hoje a antiga destilaria, né, que tem aliás, que ali tem um projeto de ser ainda revigorado aquele espaço. Tem uma coisa que vai acontecer ali, vai ficar muito bonito. Mas a gente ia com os alunos, fazia visita, olhava, todo mundo olhava, levava o seu caderninho, anotava as coisas, anotava o que via. E depois disso, nós voltávamos para a escola no dia seguinte, retomávamos talvez uma discussãozinha, fazíamos um relatóriozinho, uma coisa assim sobre o passeio. Era sempre muito enriquecedor. O museu, para nós, é que eu acho que define muito bem a nossa cidade. Interessante. E aí o trabalho com as crianças era através do quê? Debate, por escrito, por redação? Cada um contava o que mais gostou, como que era feito depois o trabalho com as crianças? Assim, cada visita tinha talvez um objetivo, né? Então vamos lá hoje para ver tal coisa. Então, se você tinha um objetivo, ou a gente, no meu caso de língua portuguesa, né? O que nós fazíamos? Focávamos talvez a parte escrita, fazer um relatóriozinho, ou uma redação, ou uma exposição oral, e assim, estimulando a criança a se expressar verbalmente em público, que é uma coisa bacana também. Então você veja, olha quanta coisa que envolve isso. Envolve a observação, envolve a anotação, envolve a capacidade da criança interpretar aquilo que ela está vendo, compreender aquilo que ela está vendo, né? Dar um significado, dar um sentido para aquilo que ela estava vendo e depois transformar isso numa expressão, se expressar, né? Conseguir pôr para fora tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que ela enxergou. Então o nosso trabalho era esse, era comunicação e expressão. Professora, agora vamos falar sobre a Biblioteca Municipal de Lençóis Paulista, Origenes Lessa. Estamos utilizando o espaço externo da biblioteca. Gostaria que a senhora relatasse como que era utilizada a biblioteca municipal pelos alunos. Bom, a biblioteca, antes de mais nada, eu preciso falar que essa biblioteca aqui é o máximo. Eu amo essa biblioteca, eu acho que a biblioteca de Lençóis é um presente que nós temos para a nossa cidade. É um espaço de dar inveja
para qualquer outra cidade da região, né? E a biblioteca municipal, na verdade, ela sempre foi muito útil, ela sempre foi muito utilizada, porque décadas atrás nós não tínhamos essa tecnologia disponível que nós temos hoje. Então a biblioteca, ela se impunha como um meio de difusão do conhecimento. Então as pessoas vinham muito aqui à biblioteca fazer pesquisa, retirar livros, porque não eram todas as escolas que possuíam sua biblioteca. Imagina, computador era uma coisa que estava acontecendo ainda, estava tudo muito no início, não existia esse mundo da informação que nós temos hoje. Então a informação estava aqui, centralizada aqui na biblioteca. Então isso era de importância vital. A biblioteca sempre de portas abertas teve um papel muito importante na formação dos alunos lençoenses. Eu acho que é uma coisa assim que hoje, claro, continua, sim, mas hoje os alunos têm acesso a outros meios de informação que não só o livro, né? Aqui ele era o centro do saber da cidade, estava aqui na biblioteca. Agora vamos falar um pouco sobre a cultura imaterial. É o conhecimento que não foi ensinado por meio de livros, registros formais ou ensinamentos sistemáticos, mas sim o conhecimento transmitido na prática, na forma oral, ou por meio de gestos de geração para geração. Temos como exemplo, Hino de Lençóis Paulista. Tem mais pouco de 20 anos. O que a senhora tem para contar para a gente sobre a inserção do hino nas escolas lençoenses? Bom, no começo da minha carreira profissional aqui, o Hino de Lençóis Paulista ainda não havia sido instituído, né? Então, quando ele foi instituído, foi muito bacana, porque todas as escolas, de todos os níveis, se mobilizaram para aprender a letra do hino, ensinar o hino para as crianças, né? Então, as professoras de música, professores de arte, os professores de português, com a letra e tal, todo mundo se envolveu muito nisso daí para tornar o hino conhecido, para tornar o hino cantável, né? Então, vamos falar, destrinchar esse hino para as crianças aprenderem e é claro, é uma coisa que ninguém conhecia e aos poucos o hino foi conquistando as pessoas, foi conquistando as escolas e hoje ele é cantado nos cultos ou bandeiras que as escolas fazem semanalmente, é isso, gente? Sim, né? sim, Semanalmente. semanalmente. E como é que eu falo? Assim, nos eventos que há por aí, tanto municipais quanto escolares. Datas comemorativas. Então, datas comemorativas, todas elas. Então, o hino ele se tornou parte da cultura imaterial da nossa cidade. É um exemplo muito bonito. Como um grande centro de divulgação cultural e artístico, temos a Casa da Cultura, professora Maria Bob Coneglia. Fale-nos sobre a influência dessa casa para a cultura lençoense. Bom, a Casa da Cultura, como é conhecida, né? Ela realmente consegue agregar muitas oportunidades para as pessoas exercerem algum tipo de atividade artística. E bacana que são profissionais altamente competentes que estão lá dentro e que oferecem aulas, tudo gratuito, né, gente? Então, acho que isso é um centro de divulgação cultural muito importante. Vejam bem, lá dentro, as aulas de música, musicalização, dali surgiram as orquestras de Lençóis Paulista, aula de dança, aula de teatro, que possibilitaram também a atuação e a formação do grupo teatral Atos e Cenas, que é responsável pela cena cultural, não só aqui regional, mas como estadual, está sempre representando a nossa cidade em eventos estaduais, nacionais e até internacionais. Sim. Então vejam bem, para uma cidade pequena do interior. Os artesanatos. O artesanato, a pintura, sim, tudo. Olha, tem cada coisa tão bonita que se faz ali, que se vende ali, não é? Então as pessoas acabam aprendendo a fazer, elas têm possibilidade de aumentar a renda delas depois, fazendo coisas para vender. É muito interessante. Eu acho que isso é um
patrimônio mesmo da nossa cultura, né? E assim, lembrando, por exemplo, a importância do teatro, da companhia teatral, que ela leva o nome da nossa cidade para longe, né? Uma cidade que não tem cinema, que é tão difícil hoje o cinema, de repente você ter a oportunidade de ir ao teatro, assistir peças boas, e através da Casa da Cultura, do grupo teatral, a gente consegue trazer para Lençóis também outros espetáculos teatrais, musicais. Então ali é um centro articulador muito importante. Eu acho que nesse aspecto Lençóis também é uma cidade privilegiada. Então estamos encerrando a nossa entrevista, né? Nós, Rafael, Roseli e Zamari, estudante do curso do primeiro ano da licenciatura de Pedagogia da Uninter de Lençóis Paulista. E a gente queria agradecer a professora Ana Lúcia, né, que recentemente ganhou o título de cidadã lençoense. Agradecer pela entrevista, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada.